Fala galera, canal Clubismo FC na área e nós vamos para o último vídeo do ano, hein? E nós vamos falar sobre a retrospectiva do Mengão em 2022. Tudo de mais importante que aconteceu do ano do nosso Flamengo. Começou mal, terminou bem, graças a Deus. Canal Clubismo. E é isso, né? Um ano que tinha tudo para dar errado, começou com aquele professor Pardal, com certeza o treinador que eu mais tive raiva que passou pelo Flamengo nesses últimos anos. O cara fez merda atrás de merda. E isso já dava para perceber desde a estreia dele, né? Que todo mundo achava que ele ia botar time A, ele colocou time B para jogar, um time nada com nada, né? Percebia ali que ele não teria uma boa relação com os jogadores do Flamengo, né? O Marinho, na sua estreia pelo Flamengo, fez um dos seus melhores jogos pelo clube, e ele criticou a atuação do Marinho. Se eu não me engano, foi nesse jogo também que ele colocou o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Enfim, o cara é um bosta. Paulo Souza, você é um merda. Graças a Deus você foi embora, entendeu? Antes de estragar totalmente o ano do Flamengo. Você saiu do Flamengo deixando a gente na beira da zona do rebaixamento, ou até mesmo na zona do rebaixamento, né? Não lembro agora se quando você saiu, se o Flamengo estava na beira ou se estava na zona, mas enfim, você foi um lixo, um dos piores treinadores que passaram pelo Flamengo ultimamente. E perdeu o Campeonato Carioca, né? Nosso ano começou com vice da Supercopa e com vice do Carioca. E a gente pode ver que o cara é tão azarado e tão ruim, que os dois melhores jogos que o Flamengo teve sob o comando dele, o Flamengo não ganhou, que foi a final da Supercopa contra o Galo e o jogo contra o Palmeiras no Maracanã, que a gente empatou, né? Os dois jogos empatou e em um deles, infelizmente, a gente perdeu um título nos pênaltis por conta do Hugo, que talvez tenha sido o principal erro do Paulo Souza, foi a persistência no Hugo. Ele queimou o moleque, entendeu? E ele se prejudicou, porque o Hugo, até mesmo em vários jogos que o Flamengo não estava bem, né, que merecia de fato ter perdido, merecia de fato não ter ganho, mas deixou de ganhar por uma falha individual do Hugo Souza. Então, assim, foi o principal erro do Paulo Souza foi a persistência no Hugo. O Hugo errou em vários jogos no decorrer da temporada, vários. Inclusive na final da Supercopa, que ele falhou no primeiro gol, né? O Hugo talvez tenha sido aí o goleiro que mais teve oportunidades, né? Que vem da base e teve oportunidades pelo Flamengo. O próprio César, que chegou também no profissional com grife, um jogo ou outro que ele deu uma paçoca, ele já não teve mais tantas oportunidades. O Thiago também, né? Que para mim tem muito mais potencial que o Hugo, foi queimado porque falhou na final da Copa do Brasil. E se eu não me engano, o Thiago, nos jogos que ele fez pelo Flamengo, ele só falhou em 2, que foi contra a Chape e na final da Copa do Brasil. Já o Hugo não, o Hugo falhou em vários jogos, falhou em jogo que não valia nada, falhou em jogo que valia pouco, falhou em jogo que valia muito e ainda assim o Paulo Souza persistiu nele. Até acho que é um goleiro que tem potencial, pode ser que a carreira dele venha a deslanchar, mas é perceptível que não vai ser mais no Flamengo, né? Tanto que nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que o Dorival resolveu dar oportunidades para a galera, o Hugo teve oportunidades e também não correspondeu à altura. Então ele precisa respirar novos ares, mas um dos grandes culpados pelo insucesso do Hugo é o próprio Paulo Souza, que persistiu no moleque, mesmo sabendo que ele não tinha nem condições psicológicas para aquilo, né? E pagou o preço. Até em jogos que o Flamengo não tinha um bom desempenho, mas podia ter ganho, não ganhou por alguma falha individual dele. Mas agora, o Paulo Souza é horrível, né? Então, nosso começo de ano começou assim, perdendo a Supercopa, perdendo o Carioca pro Fluminense, e o Fluminense mereceu ganhar o Carioca, né? No primeiro jogo nós jogamos mais, mas o Fluminense foi lá e matou nas oportunidades que teve, e no segundo jogo nós fomos amassados pelo Fluminense, aquele jogo empatou, mas o Fluminense podia ter ganho de muito, essa é a realidade. Então, nosso começo de ano foi dessa forma, vice-campeão em 2 campeonatos, né? Na Supercopa, beleza, o Galo tem um baita elenco também, mas a gente perdeu o Carioca pro Fluminense, que era bem inferior na época, né? No decorrer do ano, o Fluminense cresceu, mas na época do Carioca era muito inferior ao Flamengo. E bom, após esses vices, a diretoria resolveu continuar apostando no Paulo Souza, mesmo sendo nítido o péssimo trabalho que ele vinha fazendo, né? E nós pagamos o preço. Ficamos para trás na corrida do Brasileiro,
porque o Flamengo nas primeiras rodadas do Brasileiro fez um campeonato de merda, entendeu? De merda. Acho que em nenhum momento o Flamengo chegou a figurar entre os 6, 7 primeiros colocados na era do Paulo Souza dentro do Campeonato Brasileiro. E depois ficou ruim, né, para correr atrás. Tentou ainda correr atrás, né, mesmo diante das adversidades, mesmo estando muito distante, né, ainda conseguiu se aproximar relativamente ali, né, chegou a ser vice-líder, se eu não me engano, né, mas já era tarde, o Palmeiras já tinha deslanchado, já tinha feito muita frente, e para tirar essa frente do Palmeiras seria difícil. Então eu cravo aqui para vocês que o Flamengo só não brigou no Brasileiro até as últimas rodadas por conta do Paulo Souza. E aí, tudo mudou, né? Um ano que parecia perdido, a diretoria finalmente enxergou que o Paulo Souza não ia para frente, que não tinha como dar mais votos de confiança para esse professor Pardal, porque ele é horrível. O Paulo Souza é horrível, sofrível, o Paulo Souza. Trouxe o Dorival teve um início meio capenga ali, né? Perdendo a maioria dos jogos, acho que perdeu os 3 dos 4 primeiros, entendeu? Mas mesmo nas derrotas a gente já via que o Flamengo tinha um desempenho melhor, né? E depois ele deslanchou, né? O Pedro, que estava esquecido, querendo sair do Flamengo, voltou a comer a bola, ele colocou o Pedro junto com o Gabigol. Nem o próprio Jorge Jesus tinha feito isso, né? Até porque não teve tempo hábil, né? O Pedro chegou e o Jorge Jesus foi embora praticamente, essa é a verdade. Mas ele colocou os dois para jogarem juntos, fez os dois renderem. O Everton Ribeiro voltou a jogar um baita futebol, que também estava jogando mal com o Paulo Souza. Era outro que nós flamenguistas queríamos que o Everton Ribeiro fosse embora. Olha que ponto nós chegamos. Nós queríamos que o Felipe Luiz fosse embora, queríamos que o Everton Ribeiro fosse embora. Tudo isso porque o Paulo Souza não conseguia extrair o melhor do baita plantel que ele tinha em mãos. Então a gente quis que jogadores consagrados e que são praticamente os melhores aí em suas posições no Brasil fossem embora por causa desse merda. Mas a virada de chave do Mengão no ano, com certeza, foi naquele jogo contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil nas oitavas de final. Nós saímos perdendo de 2-0, né? E aquele gol do Lázaro Salvador colocou o Flamengo no jogo, colocou o Flamengo no páreo, colocou o Flamengo no campeonato. E aí vem a declaração do Gabigol, né? Eu, particularmente, acho que o segundo momento mais marcante de estádio esse ano para mim foi contra o Galo na Copa do Brasil. O Maracanã tava um inferno, Que jogo foi esse? O clima tava diferente, né? Sem dúvidas, o melhor jogo para mim esse ano dos que eu fui foi o título contra o Corinthians, né? Mas o segundo certamente foi contra o Galo. Certamente contra o Galo. O Maracanã tava uma coisa linda nesse dia. O Gabigol, nosso ídolo, o maior do Flamengo pós-Zico, incendiou, trouxe a torcida junto. Nós estávamos desacreditados e o Gabigol fez a gente acreditar. O Lázaro começou essa história e o Gabigol terminou ela. E no Maracanã, o Galo virou galinha, né? E depois disso, o Galo não teve mais um ano bom. O ano do Atlético Mineiro acabou naquele jogo contra o Flamengo, essa é a verdade. E diante do sucesso que o Flamengo vinha fazendo nas Copas, né? O Dorival acabou optando por colocar o time B no Campeonato Brasileiro. Time B esse que fez uma boa campanha, tirou o Flamengo lá de baixo, levou o Flamengo lá para cima, né? Mas, como eu falei, por conta do péssimo trabalho do Paulo Souza, ficou realmente muito tarde para correr atrás. Então, na minha concepção, o Dorival, a diretoria, o Flamengo de maneira geral, fez o certo em optar pelas Copas e deu resultado, né? Nós fomos tetracampeões da Copa do Brasil e tricampeões da Libertadores. Então, a retrospectiva é basicamente essa, né? Começamos muito mal o ano, com 2 vice-campeonatos, e terminamos o ano muito bem, sendo campeão das Copas, né? Tanto da Liberta quanto da Copa do Brasil. Claro que o título da Libertadores é sempre mais marcante, né? Mas eu acredito que foi na Copa do Brasil que começou a retomada do ano do Flamengo, né? Como eu falei naquele jogo contra o Atlético Mineiro. E me arrisco a dizer até mesmo que a campanha na Copa do Brasil foi muito mais difícil do que foi na Libertadores, né? Na Copa do Brasil nós tivemos vários percalços aí nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, também foi um jogo duríssimo. Não ganhamos no Maracanã, conseguimos ganhar lá na Arena da Baixada, né? Contra o São Paulo foi um pouco mais tranquilo, ganhamos no Morumbi, ganhamos aqui.
E a final contra o Corinthians, todo mundo achava que o Flamengo teria um pouco mais de facilidade, mas não foi bem assim, né? Foram 2 jogos bem complicados, tanto que foi para os pênaltis. E aí o Rod decidiu. O Rod decidiu, né? Papai do céu guardou esse momento para ele. Na última cobrança ele foi lá, guardou. Mas a gente não pode deixar de falar dele. Sempre ele. Gabigol. O Flamengo estava atrás na disputa de pênaltis, torcida desconfiada. O Santos não estava indo bem nas disputas, né? Essa é a verdade. E aí o Gabigol vai e faz o que tu marca, né? Na quinta cobrança, incendeia o Maracanã e naquele momento a torcida vai junto e o final da história vocês já sabem. E o tricampeonato da Libertadores, o cara tava lá também, assistência do Everton Ribeiro, gol do Gabigol. Então, digo e repito, né? O cara é, na minha concepção, o maior jogador do Flamengo pós-Zico, tá? E muito desse ano de 2022 que nós tivemos, a gente deve a ele. Então é isso, galera. Retrospectiva do Mengão em 2022. Antes de sair do vídeo, não esquece de dar aquele like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para fortalecer no nosso crescimento. Tamo junto, canal Clubismo.